Eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre espaço físico. E esse é um assunto que eu vi esse meu mano falando no TikTok, que é o Marcelo Bizarro. Mas eu acho que dá pra gente levar isso daqui pra várias coisas da nossa vida. Então, eu vou deixar ele falar aqui, ele vai falar mais sobre uma lógica de relacionamento, mas a gente vai levar esse papo pra outros assuntos aqui também, e vocês vão ver como se encaixa em muitas outras coisas e como nossa vida tá sendo muito limitada por conta de espaço físico, se liga. Será que um relacionamento saudável consegue resistir a um apartamento de 65 metros quadrados? Porque eu tava aqui pensando nos meus botões. Para que a gente possa ter uma relação saudável, 3 pessoas precisam de existir. Eu, você e nós. E nós precisamos de toda a nossa individualidade respeitada nesses 3 momentos. Tanto para mim, quanto para você, quanto para o casal. E será que cabe essas 3 pessoas convivendo em harmonia em um espaço pequeno, reduzido? Não sei. Porque talvez naquele dia que eu precisar do meu espaço, precisar de estar bem comigo para eu poder entregar algo de qualidade para você, quando você usar o banheiro, eu vou ouvir, eu vou sentir o cheiro, isso vai me incomodar. Talvez naquela madrugada que eu acordar para poder tomar uma água, eu vou acabar atrapalhando o seu sono. Não sei. Um dia, ok, uma semana, dá um mês, um ano, 2, 3. Quanto tempo leva para que o espaço reduzido afete o nosso relacionamento? E será que afeta? Eu sei que 65 metros pode ser um privilégio para algumas pessoas, mas e aí? Cabe? Quanto de espaço é necessário para que a gente possa ter a nossa individualidade respeitada? Ele tá falando aqui só sobre relacionamento, mas eu acho que tem uma outra questão que tem a ver com família. Então, vamos pensar o seguinte, assim. Você vai criar uma família. E a gente tem tido espaços cada vez menores em grandes cidades. Eu tenho visto lançamentos de estúdios, perto aqui de onde eu moro, de 50 metros quadrados ou menos, tá? Cara, que é uma maluquice. E aí, vamos pensar, você vai ter, pelo menos, um filho. Então, você consegue se imaginar hoje, morando você, sua esposa e um filho, em um espaço de 50 metros quadrados, numa cidade onde a gente tem um problema de segurança pública muito grande, de violência, onde a gente tem um problema onde o Estado simplesmente largou a gente, né? Então a gente tem praças completamente abandonadas, sucateadas, sujas, com lixo, ou quando não são tomadas por mendigos, cracudos, e você simplesmente não pode ficar à vontade. E até mesmo quando pode, você fica inseguro. Quando você não tem espaços públicos de qualidade onde você pode deixar seus filhos. Ou quando tem, eles são longe das periferias, ou longe dos espaços onde boa parte das pessoas moram e habitam. Então, às vezes, para você chegar num Sesc, para você chegar num céu, às vezes é uma distância muito longa da onde o cara tá morando. E aí, você vai pensando num segundo momento, né? A gente tá vivendo hoje uma parada que chama geração sanduíche, tá? Que é o quê? Você tem pessoas que resolveram ter filhos mais velhos, né? Porque as pessoas resolveram guardar dinheiro, resolveram estar mais estáveis no trabalho para conseguirem comprar um apartamento, tudo mais. E quando elas resolvem ter seus filhos, elas acabam tendo que cuidar dos seus pais, porque seus pais acabaram ficando doentes, seus pais acabaram ficando mais velhos. E aí, elas acabam ensanduichadas, tendo que cuidar dos seus filhos pequenos e dos seus pais mais velhos. Então elas viram um sanduíche. E aí você imagina como você poderia levar o seu pai ou o pai da sua esposa para morar com você num apartamento de 50 metros quadrados junto com o seu filho pequeno. Essa limitação de espaço que a gente tem hoje, ela é uma parada tão maluca que eu vejo como isso afeta o jeito como a gente gere a nossa própria família, né? Eu não me imaginaria morando num espaço de 50 metros quadrados ter uma família grande. Não sei, eu falei, cara, não sei se eu fico à vontade de ter uma família grande num espaço muito pequeno. Pra morar sozinho, beleza, tranquilo. Pra formar família, não sei. E isso pra mim também, e é óbvio, né, que eu tô sendo o famoso achismo do Castrinho, né? E é uma parada que eu acabaria pensando, o quanto que isso não impacta também numa projeção de futuro que as pessoas têm, né? Do quanto que o cara olha com a esposa dele, morando num espaço pequeno, pensando, porra, será que vale a pena a gente compensa ter um filho? Porque a gente não tem espaço pra isso, e vai ser difícil, e até mesmo questão de grana e de pagamento.
Então acaba sendo uma limitação das próprias famílias que a gente tem. Então a gente acaba não tendo 1, 2, 3, 4 filhos. A gente acaba tendo no máximo um, e olhe lá isso quando tem um. E a gente acaba vendo as taxas de natalidade caindo, e a gente vê agora esses índices relacionados à natalidade que a gente tem, onde a gente fala de como a gente vai ter problemas de aposentadoria, né, no futuro, como a gente vai ter problemas até mesmo para pagar alguns sistemas que a gente tem no futuro, como a gente vai ter um problema de assistencialismo muito forte, de conseguir bancar o assistencialismo no futuro, como essas cidades grandes elas estão limitando o crescimento de família, o crescimento de pessoas, os núcleos familiares também, e até mesmo como isso impacta propriamente a qualidade da relação, como o Marcelo falou, né? Como é que você mantém um casamento num espaço onde você, pô, dormir no sofá é quase dormindo com a sua mulher, né? Num estúdio, que você basicamente, pô, o quarto, a cama da tua mulher tá do lado do sofá. Antes de continuar esse vídeo daqui, quero pedir pra você curtir, não esquecer de se inscrever, porque a gente sabe que mais de 50% das pessoas que assistem esse canal não são inscritas por aqui, e quero avisar você que se você quiser um boné do Estou Cansado, Chefe... Eu estou cansado, chefe. Ele já está à venda na nossa lojinha. O link vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, e ele é uma edição limitada, então compre antes que acabe. Então é uma parada muito louca, assim, o quanto que essa lógica aqui, a especulação imobiliária e essa tentativa de adensamento, diminuindo o espaço dos apartamentos, diminuindo cada vez mais, né? Ter família hoje se tornou um delírio. Ter família hoje, cara, pra mim se tornou é um ato de coragem, velho. É um investimento, é um ato de coragem. Tu tem que estar muito bem estabelecido, né? E, mano... E tem que estar pensando muito bem qual que vai ser o ônus e o bônus do que você vai fazer, né? Porque, pô, tu vai meter um moleque que não vai poder ter contato com natureza, não vai poder ter contato com outras crianças, ou não vai poder ter contato com... Não é, num espaço que a privada tá quase na cozinha. Pô, acontece muito isso, né? 50 metros quadrados, cara, pô, tá maluco. Ou num espaço onde você tem... No Japão tem apartamento assim. Olha a natalidade do Japão, vê quantas famílias são criadas aí no Japão. No Japão, os caras tá quase pedindo pra gente lá fazer filho nas mulheres dele, velho. É isso. Os caras tão pedindo... gente, pelo amor de Deus, alguém aqui engravida as mulheres aqui pra nós, porque a gente não tem mais quem pague as contas pra nós aqui, por favor, né? Se os japoneses não fossem tão... Vou tentar tomar cuidado com as palavras que eu vou usar aqui. Se os japoneses não fossem tão orgulhosos das origens deles, né? Eles resolveram isso rapidamente. Mas, mano, o Japão é um país que tá afundando, né? Quem estuda um pouquinho mais aí de política, de economia, sabe o que tá acontecendo com o Japão agora. E a gente caminha a passos largos pra isso, né? A gente caminha a passos muito largos pra isso, pra diminuição das famílias, pro desincentivo familiar. Eu acho que essa é uma grande parada que a gente precisa entender. Os núcleos das grandes cidades, né? Elas estão cada vez mais desincentivando as famílias. Pensa nisso agora, velho. Pensa como uma casa pequena, onde você não tem espaço para pensar em criar seus filhos, cuidar dos seus idosos. Pensa num núcleo de correria, né? Que é uma 6x1, onde você mal para na sua casa, onde mal consegue passar tempo com a sua mulher, com seus filhos, cuidando da sua família. Pensa num salário baixo, uberização dos trabalhos, onde você está extremamente cansado, extenuado, tá o tempo todo trabalhando no limite para conseguir pagar suas contas. Pensa num transporte público de baixíssima qualidade, que é o que a gente enfrenta, onde você precisa ir jogado de um lado pro outro. E aí você vai ter um entendimento de como o núcleo das grandes cidades, elas desincentivam muito a criação de famílias, cara. A gente criou um modelo que ele é muito bom para as empresas, ele é péssimo para nossa nação, né? Para o nosso país, para a existência da gente como sociedade. Porque foi feito para que acabe, né? Foi feito para que acabe. Não é à toa as pessoas estão deixando de ter filhos, não é à toa as famílias estão diminuindo, não é à toa as pessoas têm... Virar pra uma pessoa agora e falar, pô, você quer ter filho? Cara, nem a pau. Nem a pau. Tá louco? Entendeu? Tá maluco. Não quero não, nem a pau, mano. Então isso é um... Daqui já alguns países vão virar GTA no sentido de não encontrar criança na rua. É exatamente isso, velho. É exatamente isso. E aí você vai ver... Pô, tu vai ver alguns países aí que estão pleno vapor ou que são mais malucos, né? Cheio de criança, né? E aí não precisa nem falar que países são. Só você estudar quais países têm a natalidade mais alta, que é um modelo, né? Porque os caras entendem que você estimular crescimento de criança, gente, pessoas, é um jeito de você estimular o seu país. Você criar essa máquina de moer gente,
Você cria uma nação fraca, né? Sei lá. É uma pira que eu tenho assim. E como o espaço físico ele limita, né? Porque você não consegue. Se você não consegue imaginar uma família na casa onde você está, se você não consegue imaginar tendo uma família, cara, você tem um país onde as pessoas não têm futuro, velho. Sabe? Isso é muito louco. O Ed me fez desistir de morar em São Paulo. Porra! Amém. Missão cumprida, porra. Caralho. Eu fiz uma coisa boa pra alguém na vida, mano. Pô, você vai ser muito feliz, velho. Quando eu sair daqui também, eu já convenci minha mina a sair. Agora a gente só tá procurando onde agora. Amém. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e domingos às 9 da noite no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu.